Negócio avançado, grande oportunidade. Admar Lopes continua com tudo, mercado da bola. Tem aí saída de jogador sendo viabilizada e muito mais. Vamos falar sobre Vasco nessa sexta-feira. Então salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Biondi e eu estou chegando com todas as informações para você ficar muito bem atualizado nessa sexta-feira. E olha, muita coisa para a gente conversar aqui, hein? Muitas novidades e atualizações do Cruz Maltino. E você que acabou de chegar no canal do torcedor do Vasco, aqui no canal do torcedor vascaíno, deixa o seu like. O seu like fala para a plataforma que falar de Vasco é positivo, então clica ali e deixa o seu like. E claro, você também que quer estar conosco sempre, e eu peço para você, porque estamos batendo a meta dos 100 mil inscritos, corre ali embaixo agora, faça parte dessa grande família, clicando no botãozinho escrito inscreva-se. Não esqueça também de acionar o sininho das notificações, porque você vai estar fazendo parte do canal do torcedor vascaíno. Aqui, corre ali agora. Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu like. E agora eu peço para você, e claro, deixo uma dica de ouro para você que gosta de palpites esportivos. Sabe por quê? Porque a Estrela Bet tem as melhores odds do momento. Você clica aqui no link que está no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, o seu primeiro depósito, e você vai ter aí a oportunidade de obter as melhores odds do mercado. Sem contar que a Estrela Bet ela dobra o seu primeiro depósito. Depositou 50, vai ter mais 50. Depositou 100, vai ter mais 100. E assim em diante. Então você não pode perder essa oportunidade. Beleza? Link no primeiro comentário fixado. Agora eu só vou te pedir 3 coisas. A primeira, responsabilidade, hein? Jogue com responsabilidade. A segunda, maiores de 18 anos. E a terceira, não é uma forma de trabalhar, e sim entretenimento. Tá faltando grana, tá apertado, tá trampando, tá ralando? Não jogue, beleza? Agora quem gosta de palpites como de entretenimento assim como eu, corre aqui no primeiro comentário fixado. Fechou? Tá fechado? Posso contar com você sair dessa plataforma aí e correr para a Estrela Bet? Tá beleza então. Fechou. Bom, sem mais delongas, solta a vinheta. Bora pro vídeo. Negócio avançado, grande oportunidade. Admar Lopes continua com tudo e, claro, mercado agitado no Vasco. Vamos falar sobre a cobiça de clubes em cima de jogadores do Cruz Maltino e vamos falar muito sobre isso, porque eu tenho informações para trazer para vocês aqui nesse vídeo. Então eu peço para você falar para a plataforma, avisar para ela que falar de Vasco é positivo. E como que você faz isso? Deixando o seu joinha. Você clicando no like, você avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e você vai ter mais recomendações de vídeos semelhantes a esse. Então, deixe seu joinha para dar aquela moral, beleza? Bom, olha só, hein? Grande oportunidade. O garoto Diego Minetti começou agora, né, nos profissionais, tá passando pela transição, é uma das estrelas ali, né, da base vascaína, completou 16 anos esse ano, em fevereiro, e a gente sabe, né, que ele performava muito no Sub-15 do Vasco, era um dos artilheiros ali, o jogador que tem 16 anos hoje, é atacante, performa também na seleção de base e treinou com os profissionais, e comemorou muito nas suas redes sociais, tá? Foi ali muito festejado nesse momento de transição, né? Essa transição é muito importante para garotos como o Diego Minetti, sabe por quê? Porque você engloba uma fase de treinamento sem muita pressão, não está batendo na porta jogos, você complementa ali o trabalho e se desenvolve ainda mais, ganha mais confiança. De fato, o Diego Minetti não vai ter uma oportunidade no elenco profissional agora, é um jogador de apenas 16 anos, só que essa parte, né, essa passagem ali pelos profissionais, essa musculatura que ele vem ganhando, ajuda muito o jogador na base. Quando ele volta para lá, ele volta mais cascudo. Quando ele volta para lá, ele volta com mais vontade, mais preparo. Só um exemplo, né? A gente sabe que a categoria de 16 anos, os jogadores são um pouco mais frágeis fisicamente. O Diego Minetti pode estar agora encarando o Carlos Cuesta na zaga, jogando contra o colombiano reforço do Vasco para a temporada. Então, um jogador saindo, né, desse nível de exigência, chegando na base, voltando, né, retornando para a base, é óbvio que teríamos, né, uma mais-valia, pelo menos, num desenvolvimento profissional desse jogador. Então,
festejado uma grande oportunidade para mais uma joia, né, da base vascaína. Muito boa sorte ao atacante Diego Minetti. É claro que a gente deseja, né, um amplo desenvolvimento do atleta para, quem sabe, ajudar o Vasco dentro e fora de campo, porque fora de campo os garotos estão ajudando de outra forma, porque olha só, negócio avançado. Entrei em contato com algumas pessoas na noite da última quinta-feira e me confirmaram o seguinte: Clube Bruges e Leandrinho estão em negociações avançadas, isso aí, já em tempo de contrato e muito mais, tá? A situação envolvendo essa possível saída do Leandrinho é a pressão por minutagem. O staff do jogador acredita que o atleta não terá condições, com o técnico Fernando Diniz, de ter um desenvolvimento da carreira tendo minutagens e jogando partidas importantes. Acredita-se que, com o Fernando Diniz, o Leandrinho seja a terceira opção. E isso, para a carreira do jogador hoje que defende as cores da seleção brasileira sub-20, parece estão sendo muito nocivas. E aí os seus empresários e o staff do jogador já procuram, né, um caminho distinto para o atleta. A ideia do Raul Chabab comprá-lo era o ponto central, mas por conta de uma questão financeira lá do Raul Chabab, uma dificuldade financeira, não deu para o Leandrinho fechar com o Raul Chabab. A ideia já era fechar com o Raul Chabab, tá? A opção de compra que o Raul Chabab tinha no vínculo de empréstimo. Então agora, né, o mercado, as janelas que estão abertas, a janela belga do Clube Bruges, que fecha no dia 8, as coisas começam a acelerar para esse possível desfecho positivo para o clube belga, talvez positivo ou não para o Leandrinho, e, na minha opinião, negativo para o Vasco, independente do valor, porque o Leandrinho ainda tem muito a se desenvolver. O Mundial de Clubes está aí, batendo na porta, dia 27 de setembro, e o Leandrinho é carta marcada no baralho da equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes para esse Mundial. Seria uma exposição ainda muito maior para que, na janela, né, de início da temporada, o jogador poderia ser melhor negociado ou até mesmo permanecer no Vasco, para que o Vasco não precise buscar outros reforços. Hoje, né, o Vasco conta com o Lucas Piton na lateral esquerda, com o Vitor Luiz e muitas das vezes o Riquelme Avelar subindo, né, para os profissionais também fazendo essa fase da transição. O garoto Riquelme também, que foi muito bem com o Fernando Diniz no ano de 2021, na primeira passagem pelo Vasco, ali subindo também para o profissional, foi muito bem, mas não vem sendo aproveitado. Então a ideia é fazer grana nesse momento. Vamos ver, né, o avançar dessa negociação. Bom, negociação que pode ser aí algo que divide a opinião do torcedor vascaíno. E já que divide a opinião do torcedor, vou perguntar para você, que está aqui no nosso vídeo, o que você acha dessa movimentação que já está em estágio avançado. Vá lá nos comentários e deixe a sua opinião. Bom, olha só, hein? Quero falar sobre Léo Jacó, o centroavante que também está nessa fase de transição. Vem recebendo aí muito assédio de clubes da Arábia Saudita. A gente está observando aí alguns clubes procurando saber sobre o jogador lá no Nova Iguaçu. E por que lá no Nova Iguaçu? O Léo Jacó está emprestado ao Vasco. O jogador pertence à equipe da Baixada Fluminense. Só que o Vasco tem opção de compra de 60% a 70% dos direitos econômicos do jogador por R$1 milhão. O que faz com que o Nova Iguaçu entre de uma forma um pouco diferente no negócio. Como assim? Ele quer negociar diretamente com os clubes árabes a situação envolvendo o Léo Jacó. Porém, se o Vasco acionar essa opção de compra, quem negocia 60% a 70% dos direitos econômicos e de forma majoritária o jogador seria o Vasco, né? Então isso pode criar um imbróglio ali, porque o Vasco não quer negociá-lo, quer cumprir ali o seu empréstimo que vai até o final dessa temporada e decidir se vai ou não mantê-lo, se vai ou não acionar a cláusula de opção de compra. Rapaziada, a situação envolvendo o Léo Jacó, se eu não me engano, o mercado árabe, né, lá, a janela fecha no dia 10 de setembro, tá? Então clubes árabes vão estar ainda buscando mais informações e buscando contratações ainda até lá, né? A janela belga se fecha no dia 8, a árabe fecha no dia 10, a mexicana e grega fecha no dia 12. Então temos muito tempo pela frente ainda, né, para os assédios de clubes em que o Vasco se preocupa também em saídas de jogadores. É óbvio que existem alguns casos particulares, Maurício Lemos, Jean Davi, entre outros ali, Lloyd Augusto, estão encostados no Vasco nesse momento, né? Então o torcedor aguarda também
um desfecho para essas situações. Já a situação do Paulinho Paula, que tem contrato até o final dessa temporada, já é um pouco distinta, né? O jogador ainda faz parte dos planos do técnico Fernando Diniz, mas não vem recebendo oportunidades, né? E hoje, mais difícil ainda, após a chegada do Cauã Barros e do Thiago Mendes, as coisas podem ficar ainda piores para Paulinho Paula. E também negociações de jogador que esteve ontem, né, nas eliminatórias da Copa, na vitória por 3-0 ali do Uruguai sobre o Peru. O Puma Rodrigues, apesar de não ter entrado em campo, participou do jogo e tem contrato com o Vasco também até o final dessa temporada. Jogador considerado muito importante porque é reserva imediato do Paulo Henrique, que vem tendo problemas musculares. Rapaz, é muita coisa, o Admar Lopes segue trabalhando, tem muita coisa aí para o português colocar na mesa e resolver nesse elenco do Vasco. É claro, a gente vai estar acompanhando tudo de perto e eu peço para você, humildemente, o seu like, beleza? Bom, olha só, ainda daqui a pouco eu estou voltando com mais informações. Agradeço mais uma vez a sua presença. Vai lá nos comentários, coloque de onde você está falando, se você já é inscrito aqui com a gente, já está seguindo a gente. Então, coloca lá nos comentários que horas que você chegou no vídeo e de onde você está falando, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.